Olá, vizinhas. Então, uma outra vizinha pediu se eu lhe podia mostrar como meto as malhas na agulha. E é isso que eu venho aqui fazer. E uma vez que tenho que fazer este vídeo, vou também mostrar os dois pontos essenciais, básicos, que eu acho que convém, para quem está a iniciar o tricô, tem que saber sempre estes dois pontos. Sabendo estes dois pontos que eu vou mostrar hoje, está apta para fazer uma infinidade de pontos, que é o ponto de liga e o ponto de meia. Eu trabalho sempre com agulhas sem barbela, não me dá jeito nenhum, não gosto mesmo de trabalhar tricô com agulha com barbela e prefiro sempre também a agulha circular. A razão por que eu prefiro a agulha circular será depois então motivo para um outro vídeo que eu posso vir aqui explicar a razão de eu querer agulhas sempre circulares e não agulhas de vara. Outra coisa, eu trabalho sempre o tricô com alfinete de ombro. O meu ponto fica muito mais perfeito quando eu trabalho com a lã ao ombro, portanto no alfinete, em vez de ao pescoço. Quando eu trabalho ao pescoço, o ponto não fica certo e então a minha preferência vai sempre para o alfinete de ombro. Claro que isso depois as vizinhas, em relação às agulhas e em relação ao alfinete, se trabalham no alfinete de ombro ou se trabalham com a lã ao pescoço, será depois uma opção vossa, porque cada vizinha tem que depois encontrar a maneira com que se sente mais confortável e como acha que o ponto também fica mais perfeito. Então, o início da ponta do novelo para o lado esquerdo, o novelo da lã para o lado direito. Vou aqui ajustar melhor isto. Vamos deixar assim uma ponta grandinha, mais ou menos grandinha. Porquê? Mais ou menos grandinha. Porque isso tem a ver, vou aqui só abrir um bocadinho. Pronto. Porque isso tem a ver com o número de malhas que vão pôr na agulha. E vocês perguntam-me como é que eu sei o número de malhas que vou pôr na agulha. Isso vai ser tema para um novo vídeo, está bem? Eu venho aqui explicar como uma técnica para saberem quantas malhas põem na agulha. Então, ponta, eu aqui não vou deixar uma ponta muito grande porque vou trabalhar com poucas malhas, é só a amostra. A ponta para o lado esquerdo, o novelo para o lado direito. Na mão direita, a lã vai passar aqui pelo meu dedo anelar, não é? Este é o dedo anelar? Não, este não é o anelar. Pronto, por este dedo, não me estou a lembrar o nome deste dedo, não importa. E deste lado, vamos ficar com a ponta. A agulha vem também para a mão direita e vamos então pôr as malhas na agulha. Como é que as malhas entram na agulha? Então, vamos largar aqui a agulha um bocadinho. A ponta vai passar assim, por os nossos dedos, tá bom? Vai passar aqui para os nossos dedos e vai passar aqui para no meio destes dois. Aqui, destes dois. Estes dois ficam para cima, estes dois ficam para baixo. O mindinho vai segurar a ponta, esta ponta comprida que está aqui, o mindinho vai ali prendê-lo. E vamos abrir um bocadinho estes dois dedos e vai ficar aqui tipo uma argola, não é? Se nós unirmos ali, fica aqui uma argola. Então, com a agulha na mão direita, a agulha vai entrar pelo meio desta argola. E o indicador vai passar a lã por cima da agulha e nós vamos tirar. E vamos ali uni-la juntinho à agulha, tá bom? Não apertando mais, mas também não deixando muito laço ali, de maneira que ela fique ali juntinha. Novamente a mesma coisa, o mindinho segura, a lã passa aqui no meio destes dois dedos, a lã entra ali, passa a laçada por cima da agulha, a agulha sai fora daquela argolinha e unimos ali. E novamente a mesma coisa.
A agulha entra aqui nesta argolinha que fica, o polegar vai passar por cima da agulha e sai. E vamos repetir isto sempre até termos o número de malhas que são necessárias para fazer o trabalho, tá bom? Já vos disse então que depois esse tema de como calcular quantas malhas vamos fazer será sempre um tema para um novo vídeo, senão depois isto aqui fica muito comprido. Então irei fazer outro vídeo. Agora vamos só pôr as malhas aqui na agulha. Bom? Acho que estão a conseguir ver bem. Estes dois dedos formam ali tipo uma argolinha e passa a lã ali por cima da agulha e sai. Vou fazer só mais uma ou duas vezes. E sai. Novamente. Sai. Certo? Pronto, como eu vos disse, não apertem demais, senão depois já esta próxima carreira vai custar um bocadinho a fazer. Mas também não deixem muito solto, porque senão depois aqui ficam umas argolas feias no trabalho. E isto vai ser o início do trabalho, o remate. Muitas das vezes não leva mais nada aqui e não fica bonito. Pronto, estamos com a agulha na mão direita, vai passar a agulha para a mão esquerda e a mão direita vai ficar com a agulha que não tem nada. E vamos fazer o ponto de liga. Ponto de liga. O ponto de liga é aquele ponto que, pronto, que toda a gente começa, que à partida será o ponto mais fácil de fazer. Então, a agulha da mão direita vai entrar na primeira malha da agulha da mão esquerda e, com a ajuda deste dedo que vai segurar ali um bocadinho, o polegar vai novamente passar a lã por cima da agulha e nós vamos com um jeitinho tirar. O dedo segura ali novamente, a agulha entra na malha seguinte, novamente com o polegar e sai. Entra novamente na agulha, passa laçada e sai. Entra novamente na malha, passa a laçada e sai. Muito importante este dedo segurar estas malhas. Muito importante este dedo segurar estas, mas deixando aquela ali prontinha a que esta agulha entre lá. No entanto, este dedo também lá está a controlar a situação, está bem? Porque se deixarmos isto tudo solto, fazemos assim e isto vem tudo atrás. E nós não queremos isso. Portanto, este dedo aqui segura todas, este aqui vai segurando as de trás, deixando aquela primeira assim mais à vontadinha, de rédea curta. Tá bom? Entra a malha a agulha na malha, passa a laçada, sai. Entra a agulha na malha, passa a laçada e sai. E sempre assim, até ao fim da carreira. E o ponto que vamos fazer então é o ponto de liga e vamos chamar a este ponto o ponto de liga-liga, que era assim antigamente que as nossas avós chamavam ponto liga-liga. Porquê ponto liga-liga? Porque o ponto é igual dos dois lados. Liga do lado direito, liga do lado esquerdo. E aqui repete. Tudo igual. Este ponto fica sem direito nem avesso, porque é igual dos dois lados. É um ponto bonito, fácil. No entanto, é um ponto a que eu costumo chamar de ponto comilão. Porquê ponto comilão? Porque normalmente as peças, quando são todas feitas neste ponto em liga-liga, gastam um bocadinho mais de material, de algodão ou de lã. Mas é um ponto realmente que fica muito bonito. Este ponto é utilizado, a malha está-me aqui a fugir, é utilizado para fazer peças todas assim, em ponto de liga. Também é utilizado para fazer remates. Por vezes podem fazer as barras, os chamados os canelados ou as tiras
todas neste ponto, é um ponto consistente, ponto que fica bem compacto, não revira, fica sempre direitinho. E é sempre a repetir assim. Portanto, a agulha entra na malha, passa a laçada e tira. A agulha entra na malha, passa a laçada e tira. 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 Agora, vamos fazer só mais uma carreira, para eu dar aqui uma dicazita. Quem já tem prática não precisa de estar a fazer isto que eu vou agora aqui fazer, mas quem não tem prática fica assim para cima um bocadinho numa aflição quando tem que tirar os pontos, as malhas da agulha. Então qual é a minha dica? Fazem, entra a malha com as mãos nesta posição, passa a laçada e depois quando têm que tirar, se fizerem assim este gesto com a mão, de unir as mãos aqui nesta zona, bem, as agulhas ficam ali mais unidinhas e sai. A mão volta ao normal, entra, passa a laçada e depois quando é para tirar, fazer assim. Vão ver que ajuda. A mão volta ao normal, entra, passa a laçada e dão assim um jeitinho com a mão. Entra, passa a laçada e dão um jeitinho com a mão. Vão ver que, para quem ainda não tem muita prática, que ajuda. Dão assim um leve unir de pulsos, como se os dois pulsos se quisessem aqui unir. Estão a ver? Entra, passa a laçada e une. Entra, passa a laçada e une. Pronto. Acho que o que tinha a dizer aqui sobre o ponto de liga está dito. Vamos passar agora para o ponto de meia. Ou também o ponto de liga e meia. Porquê o ponto de liga e meia? Porque leva o ponto de liga e meia é ponto de liga de um lado e é ponto de meia do outro. É o que vai fazer o direito e o avesso. Então, eu, nos meus trabalhos, para ficar aqui com as laterais, com as aurelas direitinhas, trabalho sempre a minha primeira malha em ponto de liga, tá bom? Há vizinhas que para elas funciona tirar só a malha da agulha, para mim não. Eu já tentei, fica muito imperfeito, não me perguntem o porquê, pronto. Há coisas que não se explicam e esta não vos consigo explicar. Para mim funciona trabalhar a primeira em liga e agora vamos fazer então um ponto meia. Para fazer o ponto meia, a lã passa para o outro lado da agulha. Tá bom? Estávamos a trabalhar com a lã daqui e ela agora passa para o lado de lá. E estávamos a enfiar a agulha de frente e agora vamos enfiar por trás. Então, enfiamos assim por trás, novamente, agora aqui neste ponto ainda mais importante, a ajuda das mãos a pôr as agulhas em posição, vocês com a vossa mão ajudarem na posição em que a agulha tem que entrar, tá bom? É muito mais fácil fazerem assim este gestozinho enquanto não têm muita prática do que estar aqui todas torcidas, tá bom? Portanto, dão-se um jeitinho com a mão, entra a malha por trás, o polegar vai fazer com que a lã passe por aquele lado e tiram da agulha. Novamente, a agulha entra por trás da malha, o polegar vai fazer com que a lã passe pelo outro lado e sai. Entra a agulha por trás da malha, passa e sai. Agulha por trás da malha, passa a laçada e sai. Agulha por trás da malha, passa a laçada e sai. Agulha por trás da malha, passa a laçada e sai. Agulha por trás da malha, passa a laçada e sai. Agulha por trás da malha, passa a laçada e sai. Agulha por trás da malha, passa a laçada e sai. E eu cheguei à última malha e vou trabalhá-la em liga.
Agora, deste lado, vamos fazer ponto de liga. Estávamos a fazer ponto meia, agora vamos fazer o ponto de liga. E por isso se chama ponto liga e meia. De um lado fazemos liga, do outro lado fazemos meia. Não sei se alguma vez tinham ouvido esta expressão, mas nas minhas tricotadeiras que me ensinaram, minha avó e minha mãe, era o ponto liga e meia que é chamado. Ou pelo menos aqui nesta zona é assim que nós chamamos ponto liga e meia. Então, voltamos outra vez à agulha e vamos fazer novamente o ponto de meia. Eu, a primeira, trabalho em liga, já estão cansadas de saber. Passa a lã para trás e voltamos a fazer a malha a entrar por trás e a sair da agulha. Entra por trás, dá a laçada e sai da agulha. Entra por trás, dá a laçada e sai. Aqui o ponto de meia rende muito mais do que o ponto de liga-liga. Cresce, digamos assim, está bem? Porque no ponto de liga-liga, nós para crescermos uma carreira temos que fazer duas. Temos que ir e vir, então crescemos uma carreira. Aqui não. Aqui o ponto rende muito mais e vocês já devem ter apercebido que eu estou aqui a fazer o mesmo número de carreiras que fiz no ponto de liga-liga e já vejo aqui muito trabalho. Tá bom? Pronto, voltamos do lado da liga e fazemos a carreira toda em liga. Pronto, vizinhas. Estes são, na minha opinião, os dois pontos básicos para se saber bem, para iniciarmos o tricô. Sabendo estes dois pontos, a partir daqui podemos fazer uma infinidade de pontos. Sabendo estes dois pontos, podemos fazer rendados, podemos fazer torcidos, podemos fazer pontos com laçadas. Isto é o básico. Sabendo estes dois, a partir daqui é abrir horizontes e trabalhar. Para o ponto ficar certo, não há nada como a prática e vocês também experimentarem as vossas técnicas. Como eu vos disse, em relação, por exemplo, a trabalhar com a lã no pescoço. Para mim, o ponto fica incerto. Eu experimentei com o alfinete e o ponto fica certo, como vocês aqui podem ver, tá bom? Então, olha, espero que tenham gostado deste vídeo, que ele vos seja útil. Se gostaram, deixem ficar um gosto, um fixe, façam um comentário. Se não subscrevem o canal, subscrevam e ajudem-me a crescer aqui no YouTube. Obrigada a todas e beijinhos!